foi um baque, tá certo, né? E aí criou-se a Escola Paulista. Eu acho que depois de todos esses sofrimentos que nós tivemos nos últimos anos, né, houve uma espécie de uma cristalização emocional, né, que nós temos que aproveitar esse momento, que isso também é que nem jogo de futebol. Se você não aproveita o momento e não fizer o gol, você não faz mais o gol, tá certo? Deixa eu só falar um pouquinho, Jardim. Eu acho que assim é um desafio fazer com que os nossos docentes voltem a ter o entusiasmo, né? Voltem a viver a escola e a vestir a camisa. Não é que voltem, porque não, acho que não deixaram, mas acho que esse lado desanimador da falta de recurso, de falar que não tem, acaba afastando e desanimando as pessoas. Mas eu acho que, assim como eu sou otimista também, e eu acho que essa demonstração do 10 de junho, embora eu também esperasse que tivesse mais docentes aqui, a gente não conseguiu trazê-los, mas eu acho que esse é uma coisa que contagia, e eu acho que vai acabar trazendo mais. Mas a realidade atual é um pouco diferente. Acho que as pessoas também, os mais novos, têm uma necessidade de uma realização mais rápida, e a carreira acadêmica, às vezes, é um pouco mais lenta, e eles estão querendo se resolver nas suas vidas e a parte financeira. Mas, como nós não podemos ter o dinheiro como um atrativo, né, já que o nosso salário nós não temos como aumentar, eu acho que tem que melhorar as condições onde eles trabalham. A condição onde trabalha, e nós temos bons alunos, como disse o Rui, eu acho que é isto que tem que trazer grande incentivo para que o docente volte a querer ensinar e a fazer. E eu vou dizer que a Maris voltou de uma expedição lá na Amazonas, onde levou vários alunos, e ela voltou encantada, falando quanto nossos alunos são bons. Eles foram lá no meio do Amazonas com o navio da Marinha, e fizeram vários atendimentos, vários procedimentos, e são todos muito envolvidos. Você vê alunos do 5º, 6º ano que se deslancharam. Então, assim, acho que esses exemplos que a gente tem que ficar contando. Olha, nós temos gente boa e temos como fazê-los ficar melhor, né? Colombo, por favor. Bom, obrigado a todos pelas excelentes apresentações. O tema que eu queria trazer é flexibilidade curricular, é preocupação com diversidade de percurso para a formação médica. Então, a gente optou por um modelo em que os 6 anos de medicina, eles são idênticos para o neurocientista, o cirurgião da robótica, o infectologista que trabalha com doença por vetor, e a gente acabou de ver painéis aí com desafios enormes para a formação médica do futuro, né? O conhecimento acumulado é enorme, depressão é epidêmica, né? As pessoas olham que precisam aprender para exercer a profissão e muitos desistem, né? Porque eu fico imaginando realmente as dificuldades de atender a todos esses requisitos a partir de uma formação de 6 anos. Então, será que não está na hora da gente trazer para a graduação essa diversidade e entender que a gente vai ter, talvez, uma divisão de trabalho dentro da medicina, indivíduos que vão ter inserção completamente diferente, vão ter gestores, vão ter indivíduos com habilidades e capacitações cirúrgicas, vão ter indivíduos pensadores, vão ter indivíduos que atuam no posto de saúde, e flexibilizar a formação para que essas pessoas sejam felizes e eficientes, ao invés de ter um tamanho de meia para todos esses pés. Será que nós estamos no caminho correto? O Arnaldo, eu concordo com você. Eu acho que talvez o jeito mais simples e mais fácil de começar isso seja acabar com a matrícula anual e fazer matrícula por disciplina. Essa seria a primeira, porque a gente tem um sistema totalmente engessado, né? Então, o aluno se matricula em todas as disciplinas, todas as unidades curriculares do primeiro ano. Se ele não passa, ele fica preso ali no primeiro ano. Então, esse seria a flexibilização inicial, deveria ser essa. Então, matrícula por unidade curricular com pré-requisitos. O curso biomédico vai começar a fazer isso já.
né? Então, acho que essa talvez fosse a primeira, porque da maneira como o currículo é organizado hoje, e dessa maneira de matrícula anual, é impossível fazer essa flexibilização que você está sugerindo, e que eu concordo totalmente. Inclusive, eles deveriam poder fazer unidades curriculares em outros locais. Poderia ir para São José no campus São José dos Campos para fazer parte de engenharia biomédica, poderiam ir para Diadema, se quiser uma química mais forte, enfim. Eu acho que, mas do jeito que é colocado hoje, né, do jeito que a matrícula é hoje, isso é impossível. Mas eu concordo totalmente que deveria haver essa flexibilização, sim. Posso continuar na provocação do Arnaldo Colombo? Eu assisti uma reunião interessante, aliás, eu fui uma das pessoas que propus essa confusão. Será que está na hora da oftalmologia ser o próximo spin-off da medicina? A odontologia foi o primeiro. A odontologia, até pouco tempo em Portugal, era uma especialidade da medicina. Os caras faziam medicina, 3 anos de residência, viravam dentista, não era nem odontólogo. A odontologia foi o primeiro spin-off da medicina. Será que nós não deveríamos ou não vamos ter outros? Quer dizer, o spin-off da medicina, o jeito vai ser oftalmologista, o spin-off da medicina vai ter um curso de dermatologia, e o jeito que fosse oftalmologista não ia ter que aprender ginecologia, obstetrícia, faria um curso mais assim. Muita gente está discutindo isso. Não é tão fácil, porque um dos aspectos é a maturidade do indivíduo. Não dá para você entrar aos 18 anos da faculdade e dizer, não, eu vou ser dermatologista, não sei o quê. Mas a sociedade, por outro lado, não pode esperar continuar gastando 22 anos para formar um sujeito que vai cuidar só do olho ou só da pele, né? Oswaldo Ramos dizia que tanta coisa da medicina parece o show do Fantástico, aquele negócio que você vê domingo à noite na televisão de medicina, mas não serve para nada para você. A gente está desperdiçando muita coisa no ensino de medicina, muito tempo, muito recurso. Aquela ideia de que você consegue ensinar tudo para todo mundo para sempre. Não é verdade isso. Então, a pergunta do Arnaldo Colombo, a provocação é essa, quer dizer, em 10 anos, será que vai continuar assim ou nós vamos ter diferentes spin-offs da medicina? Eu acho que é difícil a gente prever isso agora, até porque nós temos mínimos, temos as grades curriculares, as leis de diretrizes do ensino médico, e também bem mais amarrado. O que eu acho é que, como médico, a gente queria que nossos alunos formassem médicos sabendo um pouco de cada. O que vocês estão sugerindo é uma especialização mais precoce. Tem seu lado positivo, porque poderia realmente apressar a formação deles, mas ficam bastante... Tem um lado negativo. O indivíduo só entenderia do olho, mas se aquele olho é uma manifestação de doença sistêmica, pode deixar passar, né? Então, eu acho que é complicado isso. Eu, particularmente, eu não gostaria. Eu não queria ir para um especialista que tivesse formação só para o olho e não entendesse do resto. Mas é uma colocação que, com relação à flexibilização, eu acho que foi um dos apontamentos da avaliação do SAEME, é de que nós temos um curso muito extenso, né? Carga horária muito pesada, e acho que nós poderíamos realmente deixar uma parte mais flexibilizada, porque nem todos têm que sair naquela forminha fazendo as mesmas coisas. Nós temos aumentar optativas, as disciplinas optativas, diminuindo o total de carga horária. Eu acho que era uma saída boa, que não diferenciasse, não saísse um oftalmologista precoce, mas fizesse com que pessoas que gostem mais de uma área fosse um pouco diferente da outra, e aprenderia com mais prazer, né? Porque não está obrigada a assistir uma coisas que não gostariam. Alguém mais quer falar? Não? Tem mais alguma pergunta? Desculpe. Boa noite, meu nome é Jordana, eu sou imigrante boliviana, estou fazendo doutorado aqui na Unifesp. Eu queria fazer também uma provocação. Eu sei que alguns de vocês falaram de diversidade, falaram de migração, mas eu gostaria de provocar a dialogar mais sobre a questão migratória, considerando a história do Brasil, né, de uma migração bastante antiga e que continua se intensificando. Segundo dados da Polícia Federal, tem pessoas imigrantes de mais de 86 países, né? Então, eu acho que, para os futuros profissionais, existe um desafio bastante intenso nesse sentido,
porque são culturas diferentes, são hábitos diferentes, são costumes alimentícios diferentes, são línguas diferentes. Então, eu acho que os futuros profissionais têm um desafio muito forte nesse sentido. E eu gostaria de saber como vocês estão pensando a formação desses futuros profissionais, considerando esses princípios de universalidade e equidade que o sistema de saúde brasileiro tem. Obrigada. Bom, acho que você colocou aqui uma questão que nós não temos pensado, vou falar, como Escola Paulista de Medicina, nós não temos pensado muito nisso. Mas esse exemplo que eu falei dos nossos alunos, alguns, pelo menos deles, irem para atender população ribeirinha, no Amazonas, é uma oportunidade de se expor a populações bastante diferentes, com hábitos, costumes, até um linguajar um pouco diferente, né, do que nós estamos aqui. Isto que você disse seria para nós resolvermos isso, para tentar minimizar o problema, seria que nossos alunos pudessem ir frequentar comunidades e fazer atendimento. Eles vão em algumas comunidades, né? Mas nós não temos uma política para isto especificamente. Eu acho que nós estamos com essa saída dos alunos, mas são grupos de alunos que queiram ir, voluntária, e eles fazem várias atividades. Mas atividades extensionistas são previstas até para atender populações migrantes. E, então, talvez tivéssemos que fazer mais este tipo de atividade, né? Eu não vejo no momento... Eu vejo nesse assunto, especialmente, até uma oportunidade da Escola Paulista se unir com a universidade, no sentido de oferecer programas, realmente, até com gente que possa falar outras línguas, etc. Então, num programa muito mais abrangente, né? E que foque essas coisas, né? Eu, particularmente, considero que a imigração é a melhor coisa que pode acontecer para um país, tá certo? E ela deve ser favorecida de todas as maneiras, tá certo? Porque o imigrante, quando ele decide imigrar, ele tem uma força interna que o indivíduo que é natural da região não tem mais, tá certo, né? O imigrante pode mudar a história de um país, né? Então, qualquer iniciativa que vise a absorção do imigrante, ela tem que ser feito, né? Eu dou um exemplo, eu não tenho nenhum ancestral libanês, né? Mas uma das coisas mais épicas que eu li foi o professor Absaber, quando ele escreveu um artigo sobre o Líbano é aqui, tá certo, né? Então ele demonstrava para todo mundo que o sucesso da imigração libanesa no Brasil, né? Eles eram em maior número do que os atuais habitantes do Líbano, né? Eles eram mais cultos, eles eram mais ricos, tá certo, né? E construíram muito mais, né? E se espalharam por esse Brasil inteiro, né? Citando de novo, quando eu lembro que o Adib Jatene nasceu em Chapuri, Acre, né? Você tem uma dimensão da força da imigração sírio-libanesa para o Brasil, né? Mudou o destino de algumas cidades brasileiras que, tipo Goiás, que lá só dá árabe, tá certo, né? Então, e a mesma coisa com outras imigrações. Dos italianos, então, nem falar, né? Estou fazendo assim por causa, não tenho nenhum sangue italiano, mas é o paulistanês aqui comigo, né? E as migrações mudam, tá certo? E eu acho que todas essas novas imigrações, elas poderiam ter recebido o mesmo apoio que as antigas, né, conseguiram, e até formar um ecossistema de ajuda mútua, né? Eu acho que a universidade, mais do que a escola médica, tem condição de fazer um programa interessante, né? É uma coisa que eu provoco aí a universidade nesse sentido. Eu acho que até em Guarulhos eles têm um programa dos professores da área de humanas de acolhimento para imigrantes bolivianos, principalmente. Eu acho que eles têm até um programa que estão fazendo já. Poderíamos fazer na parte médica, eventualmente, um atendimento da parte médica para a população migrante, que muitas vezes fica fora do sistema e não conhece o sistema SUS. É uma possibilidade. Bom, considerando que não tenha mais ninguém, e pelo adiantado da hora, nós vamos dar um pouquinho, uma palavra para quem quiser terminar. Não, acho que não. Então, boa noite, muito obrigada aí pelo convite. Muito obrigada pela presença de todos e até amanhã para os que possam vir. Obrigada. Obrigada.
8h30 amanhã, pessoal. 8h30, exatamente.